Você já se perguntou como seria desvendar um dos textos mais impactantes da história, revelando verdades que podem transformar sua fé? Prepare-se, porque hoje vamos explorar a chave para uma compreensão mais profunda: o Evangelho de Mateus. Uma jornada que promete ir além da leitura superficial, revelando a verdadeira essência do Messias e o fundamento da fé cristã. Introdução e a relevância de Mateus, a ponte para a essência de Cristo. Agora, prepare-se para ver como Mateus muda tudo o que você pensava sobre a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Este estudo é crucial, porque Mateus não é apenas uma biografia comum. Ele é a ponte vital que apresenta Jesus como o cumprimento direto das profecias judaicas. Você já parou para pensar em como um único livro pode ser o elo perdido entre milênios de história sagrada e a fundação da fé que conhecemos hoje? Neste guia, você explorará a estrutura singular do Evangelho, seus temas centrais e as narrativas-chave que moldaram a fé de milhões. Abordaremos desde a misteriosa genealogia de Jesus até a poderosa Grande Comissão, passando pelos sermões transformadores e milagres extraordinários. Nosso objetivo é oferecer clareza e profundidade, respeitando a complexidade textual, para que você possa ver a continuidade da história da salvação de uma forma mais rica. Em essência, Mateus não é apenas uma biografia, ele é o mapa que nos guia à essência de Cristo, cumprindo promessas ancestrais e definindo um novo caminho para a humanidade. O contexto histórico, a lente para decifrar a mensagem. Mas antes de mergulharmos nas profundezas de seus ensinamentos, é crucial entender o que realmente motivou Mateus a escrever e para quem ele direcionava sua poderosa mensagem. E se eu te dissesse que o pano de fundo de Mateus não é apenas história antiga, mas a lente que nos permite decifrar cada palavra de Jesus com clareza surpreendente? O Evangelho de Mateus foi provavelmente escrito na segunda metade do século I depois de Cristo, para uma audiência predominantemente judaica. Mateus, um ex-cobrador de impostos convertido e judeu, enfatiza o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. A traumática destruição do templo em 70 depois de Cristo pode ter influenciado a urgência em registrar a mensagem de Jesus para aquela geração em crise. Mateus apresenta Jesus não apenas como um grande mestre, mas como o Messias esperado, o Rei dos Judeus prometido há séculos. Ele utiliza um formato de 5 grandes discursos intercalados, com narrativas ecoando os 5 livros da Torá, o que seria profundamente significativo para seus leitores judeus. Essa estrutura não é acidental, mas deliberada e estratégica. Pense, como essa intencionalidade do autor em se conectar com seu público original nos desafia a buscar o significado mais profundo em cada texto que lemos. O pano de fundo histórico não é apenas acadêmico. Ele lança uma luz inesperada sobre cada história. A principal lição aqui é que Mateus, o autor, moldou sua narrativa com precisão cirúrgica para que o leitor judeu da época reconhecesse em Jesus o cumprimento de cada promessa divina. O reino dos céus, o domínio de Deus na sua vida. Agora, prepare-se para ver como o conceito do reino dos céus, em Mateus, muda tudo o que você pensava sobre o domínio de Deus e a verdadeira justiça. O tema central e mais impactante do Evangelho de Mateus é o reino dos céus, o domínio soberano de Deus na vida dos que creem e se submetem. Mateus enfatiza que o discipulado nesse reino exige uma nova forma de justiça e retidão interior, que transcende a lei. Pense no Sermão da Montanha, capítulo 5:7, onde Jesus detalha os princípios éticos e revolucionários do reino. As bem-aventuranças não apenas descrevem os cidadãos ideais do reino, mas prescrevem a conduta esperada,
A justiça do reino supera a justiça farisaica baseada em rituais e aparências. Não se trata apenas de obedecer à lei exteriormente, mas de internalizá-la, transformando o próprio em coração. Isso significa que a ira descontrolada é tão pecaminosa quanto o assassinato. Pense, onde na sua vida você precisa aplicar essa justiça superior que vai além das aparências, focando no coração e não apenas em ações externas. É importante notar que esses ensinamentos não são uma nova lei para ser cumprida mecanicamente. Eles são o padrão de vida para aqueles que já foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Não um meio para alcançar a salvação, mas uma evidência dela. A principal lição aqui é que o reino dos céus não é um lugar distante, mas uma realidade que Jesus veio inaugurar, agora, convidando a uma transformação radical do nosso interior. Milagres e parábolas, o poder e a sabedoria do reino revelados. Mas, como Jesus não apenas pregou, mas demonstrou o poder desse reino. E que lições profundas seus milagres e parábolas nos ensinam sobre a natureza divina? Mateus registra numerosos milagres de Jesus, cada um servindo como um testemunho irrefutável de sua autoridade divina e da chegada do reino de Deus. Desde a cura de leprosos até a multiplicação dos pães, esses atos eram sinais visíveis da restauração plena de Deus sobre a criação. Pense na cura do centurião romano, Mateus 8, 5, 13. Jesus elogia a fé de um gentio, mostrando que o reino não é exclusivo para Israel, mas se estende a todos os que creem. As parábolas de Jesus são outro veículo crucial para ensinar sobre o reino de forma envolvente e misteriosa. Elas são histórias simples, com significados profundos, desafiando o ouvinte a pensar criticamente e a aplicar a verdade em suas vidas. A parábola do semeador, por exemplo, ilustra diferentes respostas à mensagem do reino. É vital interpretar os milagres e parábolas dentro de seu contexto teológico e espiritual. Eles não são meras histórias para entretenimento, são mensagens com propósito, exigindo uma resposta de fé e arrependimento. E você, como tem respondido à mensagem do reino em sua própria vida? Em quais áreas você precisa de uma fé que confia no poder transformador de Jesus? Em essência, Mateus nos mostra que os milagres eram sinais inegáveis da chegada do reino e as parábolas, convites misteriosos para uma sabedoria que exige mais do que uma leitura superficial. O confronto em Jerusalém, a intensificação da mensagem e o chamado à vigilância. A jornada de Jesus não era apenas ensinar e curar. Ela o levaria a um confronto inevitável em Jerusalém, culminando em eventos que mudariam para sempre o curso da história humana. O que o esperava nessa cidade sagrada? Conforme Jesus se aproxima de Jerusalém, o tom do Evangelho de Mateus se intensifica dramaticamente. Ele confronta abertamente a hipocrisia dos fariseus e escribas, desafiando sua interpretação legalista da lei. Essa seção destaca a rejeição de Jesus por parte das autoridades religiosas da época. Os ais aos fariseus no capítulo 23 são um exemplo contundente dessa condenação. Jesus também ensina sobre humildade e serviço, advertindo que quem quiser ser o maior entre vocês, que seja servo de vocês, invertendo completamente as hierarquias terrenas. Pense, quais fardos você tem imposto a si mesmo ou a outros, baseados em regras superficiais, em vez de buscar a verdadeira humildade e serviço que Jesus ensinou? Nesta fase crucial, Jesus oferece parábolas proféticas sobre o fim dos tempos e a vinda gloriosa do Filho do Homem. Essas parábolas alertam sobre a necessidade urgente de vigilância e preparação espiritual constante, enfatizando a responsabilidade individual diante do retorno de Cristo.
É crucial entender que essas advertências proféticas não se destinam a gerar pânico, mas a inspirar uma vida de fé ativa e discipulado fiel. A principal lição é que a verdadeira fé e prontidão espiritual não se manifestam em rituais externos, mas em um coração transformado e vigilante, preparado para a vinda do Senhor. Paixão, morte e ressurreição, o clímax redentor e a esperança eterna. À medida que a tensão aumentava, os eventos em Jerusalém prepararam o palco para o ápice do plano de Deus para a salvação da humanidade. Qual seria esse grandioso clímax redentor? Os capítulos finais de Mateus detalham os eventos mais cruciais e transformadores da história da salvação: a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mateus narra a última ceia, a traição de Judas, a prisão, os julgamentos injustos e a dolorosa crucificação no Gólgota. A angústia profunda de Jesus no Getsêmani revela sua humanidade e obediência incondicional. A crucificação, descrita com detalhes sóbrios e pungentes, é o cumprimento exato das profecias sobre o servo sofredor, cujo sangue é derramado para a remissão de muitos pecados. Mateus enfatiza sinais cósmicos extraordinários durante a morte de Jesus, como o terremoto violento e o véu do templo rasgado. Esses eventos sobrenaturais sublinham a magnitude do que estava acontecendo. A barreira que separava Deus da humanidade estava sendo removida, e um novo pacto estava sendo selado. É fundamental abordar esses eventos com reverência e discernimento espiritual. A tentativa de racionalizar a natureza milagrosa da ressurreição, por exemplo, contraria o testemunho claro de Mateus e o próprio coração da fé cristã. A ressurreição não é um mito, mas um fato histórico e teológico inquestionável que confere esperança e significado eterno. Diante do sacrifício de Jesus, como você tem valorizado a remoção da barreira entre Deus e a humanidade em sua própria jornada de fé? Em essência, a paixão, morte e ressurreição de Jesus não são apenas eventos históricos, mas o fundamento da nossa esperança, o elo que nos conecta à vida eterna e à presença de Deus. A grande comissão, seu chamado para o legado de Cristo. A morte de Jesus parecia ser o fim, mas Mateus nos mostra que foi apenas o começo de algo muito maior. Qual seria o propósito de tudo isso se não houvesse uma mensagem a ser levada a todas as nações da terra? Após sua ressurreição vitoriosa, Jesus aparece a seus discípulos na Galileia e lhes confere a grande comissão, Mateus 28, 18, 20. Ele declara solenemente: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra", estabelecendo a base para a missão global da Igreja, que não é uma opção, mas uma ordem direta. A instrução clara: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo", é um chamado poderoso para a evangelização e o discipulado autêntico. Isso significa não apenas compartilhar a mensagem do Evangelho, mas também ensinar os novos convertidos a obedecerem a tudo o que Jesus ordenou, construindo uma fé sólida e transformadora. A grande comissão não se limita a missionários, ela é aplicável a cada cristão em sua esfera de influência. Pense: como você pode, em sua esfera de influência, viver uma vida que testemunha a Cristo com integridade, avançando o reino onde você está inserido agora? É crucial entender que esta comissão é uma tarefa para a igreja coletivamente, não um fardo individual esmagador. Ninguém é chamado a fazer tudo sozinho, mas a contribuir com sua parte. A promessa final de Jesus: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos", oferece um conforto imenso e valida completamente a missão.
A principal lição da Grande Comissão é que somos chamados a ser participantes ativos na história redentora de Deus, espalhando sua mensagem com a certeza de sua presença contínua. Aplicação pessoal. Viva a essência de Mateus hoje. Agora que você explorou o Evangelho de Mateus de forma mais profunda, é o momento de começar a aplicá-lo em sua vida. Releia Mateus com esta nova perspectiva, prestando atenção à estrutura, aos temas do reino e à forma como Jesus cumpre as profecias. Em segundo lugar, identifique um dos discursos de Jesus como o Sermão da Montanha e medite em suas implicações práticas para a sua vida diária. Para aprofundar ainda mais sua compreensão, considere usar um bom comentário bíblico sobre Mateus ou participar ativamente de um estudo em grupo. Recursos como o Atlas Bíblico Baker podem oferecer insights valiosos. A compreensão de Mateus e a aplicação de seus princípios é um processo contínuo. Espere um processo gradual de crescimento e revelação pessoal. À medida que você medita nas Escrituras e busca a aplicação prática, sua fé será fortalecida e sua visão do reino de Deus se tornará mais clara e abrangente. Se este desvendamento do Evangelho de Mateus ressoou com você, compartilhe suas principais descobertas nos comentários abaixo. Qual aspecto mais o impactou ou gerou novas perguntas? E se você conhece alguém que busca aprofundar sua fé ou precisa entender Mateus de verdade, compartilhe este vídeo com essa pessoa ou marque-a. Sua colaboração é essencial para que mais pessoas possam desfrutar desta jornada transformadora. O Evangelho de Mateus é um tesouro inestimável que continua a desafiar e inspirar gerações. Ao compreendê-lo em sua profundidade e riqueza, você não apenas ganha conhecimento bíblico, mas também uma nova perspectiva sobre a vida e o propósito eterno de Deus para a humanidade. Que esta jornada, através das palavras de Mateus, o capacite a viver uma vida mais alinhada com os valores eternos do reino dos céus. Se você gostou, se inscreva, curte e compartilha.